Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse material em vídeo seja utilizado na aula que acontece no dia 2 de setembro, no horário que vai das 13 às 13h45. Lembrando a vocês que, nesse caso, é o tempo apenas de uma aula, então, portanto, às vezes o vídeo fica um pouquinho mais curto, o próprio material da aula é um pouquinho menor, até porque essa aula está sendo dividida pela metade. Na verdade, uma aula, geralmente a gente tem 2 aulas consecutivas, então, já que é uma aula, a gente faz meio que a metade do que faria em 2 aulas, obviamente. Temos como agenda para esse momento de hoje a correção do exercício de revisão, o exercício que trata a respeito de área, volume e capacidade. E aí essa revisão a gente dividiu em 2 partes, até por essa questão da aula que eu acabei de falar para vocês. E hoje a gente faz a correção dessa primeira parte desse material que revisa todo o capítulo e também hoje iremos estar repassando para vocês a segunda parte, para que a gente, além da correção, também dê continuidade fazendo a segunda parte desse material de revisão. E aí, só reforçando para vocês que tudo bem, pode ficar dividido em 2 exercícios diferentes, a gente vai contar aí como 2 registros, tá bom? Mas tudo isso por conta da dinâmica da aula, que eu acredito que vocês já compreenderam. Pessoal, o material de vocês, dessa revisão 1, o exercício dessa revisão 1, ele está previsto na página 169, das questões que vão de 1 a 6, naquela partezinha que fala revisando, tá bom? E ainda na página 169, a gente faz a primeira, segunda e terceira da parte do aplicando. Então, eu vou fazer a correção desse material junto com vocês agora, para que vocês possam comparar, porque vocês já enviaram para mim, eu já registrei aqui, da maioria, que realizou essa pequena partezinha da nossa revisão, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente já vai para o nosso material que está previsto aí na página 169, tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso exercício, trabalhando os conhecimentos adquiridos. É sempre no final de cada capítulo. Esse material vai estar disponível para vocês, para que a gente possa fazer essas interações, ver essa questão dessa momento de revisão e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos aqui observar o que é cobrado nesta primeira questão, galera. Então, a primeira questão desse revisando está dizendo o seguinte: explique como você faria para determinar a área de um triângulo, sabendo a medida da sua base e da sua altura. Antes da gente fazer essa leitura, vamos relembrar aqui um ponto. Quando eu estou falando da área de figuras planas, eu tenho uma quantidade de fórmulas para tratar a respeito dessas áreas. Se vocês voltarem aí no livro, no início do capítulo, a gente vai ter aqui, deixa eu retornar, as formulazinhas, todas elas para tratar dessas áreas, dessas figuras planas, galera. Então, a gente, como eu falei na aula anterior, a gente tem para a área do retângulo, para a área do quadrado, para a área, a questão trata a respeito da área do triângulo. Então, vamos ver só essa partezinha aqui rapidinho. Como é que eu consigo calcular a área de um triângulo? A área de um triângulo ela pode ser determinada pela seguinte expressão, aqui ó, a expressãozinha, em que B corresponde à medida da base e H corresponde à medida da altura. Ou seja, para eu calcular a área de um triângulo, eu vou precisar multiplicar a base vezes a altura e divido essa multiplicação por 2, tá bom? Esse cálculo também serve para... E aí, no caso do paralelogramo, que aqui fala da área do triângulo, do paralelogramo, eu vou estar só multiplicando sem a divisão. Por que isso acontece, Everton? Porque, olha só, no paralelogramo, era como se eu tivesse 2 triângulos juntos. Só ilustrando aqui, usando esse desenho para ilustrar para vocês. E aí, como o paralelogramo é base vezes a altura, o retângulo é base vezes a altura, e o triângulo está dividindo em 2 aqui, para ilustrar, por isso que eu faço essa divisão por 2. Mas vamos voltar lá para a nossa questão.
A nossa questão pede que você... Aqui, chegamos nela. Explique como você faria para determinar a área de um triângulo, sabendo a medida da sua base e a medida da sua altura. Se na fórmula da área do triângulo eu só preciso saber a medida da base e a medida da altura para efetuar esse cálculo, eu tenho aí todos os elementos para colocar dentro da fórmula. E aí vamos ver o que é que o livro sugere como resposta. Ele diz o seguinte: a área de um triângulo é dada pelo produto da medida da sua base pela sua altura dividido por 2. O que é que está escrito aqui, galera? Aqui está escrito uma explicação da fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. A gente multiplica a base vezes a altura e divide por 2, porque é a fórmula para calcular. Everton, se eu não tivesse um desses elementos, eu podia aplicar essa fórmula? Não. Eu só posso aplicar a fórmula se eu tiver os elementos necessários para que a fórmula seja aplicada. E nesse caso eu sei a base e a altura, então vou e realizo a aplicação. A segunda questão diz o seguinte: explique como você determinaria a área da figura a seguir, sabendo a medida dos lados dos quadradinhos, mas sem contá-los um a um. Veja só, nós temos aqui uma figura numa malha quadriculada, e ela diz que se eu soubesse a área desses a medida desses quadradinhos, mas aí sem contar 1, 2, 3, 4, como era que eu faria? Pessoal, existem inúmeras maneiras de eu calcular essa área. Eu posso me apropriar das fórmulas das áreas que eu vi nesse capítulo para poder dividir essa figura em várias possibilidades. E aí vocês veem aqui que foi dividido em várias figurinhas e aí eu posso explicar. Mas vamos ver o que é que a questão diz. Ela diz sim, pois... perdão, aqui é da 4, tá bom? Vamos para cá. Exemplo de resposta. Por que o livro dá um exemplo de resposta? É porque existem inúmeras possibilidades de resposta para essa questão. Mas aí a possibilidade que ele coloca é a seguinte: decompor a figura em um triângulo. Está aqui um triângulo. Ó. Um paralelogramo. Está aqui o nosso paralelogramo. Um trapézio. Está aqui o nosso trapézio. E um retângulo. E aí você, e conforme a figura a seguir. Quando eu divido, aí eu consigo aplicar. Ó. Eu tenho aqui a base e a altura do triângulo, eu tenho as medidas do paralelogramo, as medidas do trapézio e as medidas do retângulo. E aí eu aplicaria essas medidas. Everton, por que você não vai aplicar aí? A questão não está pedindo para aplicar, ela está só perguntando como é que eu executaria esse cálculo, tá bom? E está aqui uma possibilidade de resposta. Alguém pode ter dado uma possibilidade de resposta diferente e tudo bem, tranquilo, não tem problema. Vamos para a terceira. A terceira questão pede o seguinte: como determinar a área de um círculo? Aí, novamente, a gente retorna para as nossas fórmulas. Lá na fórmula, a gente dizia que para calcular a área de um círculo, eu preciso usar uma fórmulazinha que diz o seguinte: a área de um círculo vai ser igual a πr ao quadrado. Já expliquei para vocês nas aulas anteriores essa medida π, o r é o raio, então é simplesmente aplicar essa fórmula. Mas vamos ver como é que a explicação fica lá na questão, como é que está sendo explicado a aplicação dessa fórmula. Na terceira questão, como determinar a área de um círculo, aí diz o seguinte: multiplicando a medida do raio ao quadrado, importante lembrar que o raio está elevado ao quadrado, porque senão você perde a questão, você efetua ela de forma errada. Multiplicando a medida do raio ao quadrado pelo número π. E um detalhe aqui importante que eu já disse, mas reforço aqui, já que o momento é de correção de um exercício de revisão. Se a questão te der π, se a questão te oferecer o π, disser que você considera 3,14, ou 3,1, ou 3,145, você considera e executa o cálculo. Ou se de repente a questão estiver te cobrando um número que não tenha o π envolvido, aí você vai fazer suas conversões. Geralmente, se a questão não te orienta, você utiliza o 3,14 como número aproximado para o π e executa o teu cálculo, tá bom? Importante lembrar disso com relação à área do círculo. A quarta questão diz o seguinte: a medida da área de um setor circular é proporcional ao seu ângulo central? A medida da área de um setor circular é proporcional ao seu ângulo central? Sim, pois quanto maior a medida do ângulo interno,
maior será a área correspondente a quanto menor for a medida do ângulo, menor será a área correspondente. Como assim, Everton? Não consegui entender isso aí. Vamos lá, nós estamos falando de setor circular. Vou voltar aqui. Vou sempre estar voltando aqui para a gente lembrar. O que é um setor circular? Setor circular, a área de um setor, é essa areazinha aqui, ó, que é determinada como se fosse um pedacinho da pizza. Por que o ângulo é proporcional à área? Porque, veja só, se eu tenho um ângulo aqui, ó, aqui tem bem menos de 90 graus, talvez 45 ou menos, eu tenho essa área. Mas se eu dou uma abertura nesse ângulo maior, obviamente a minha área vai aumentar. Então, essa questão da área e do ângulo interno estão diretamente relacionadas. Por isso que a questão diz que sim, que a gente tem uma relação aí entre o ângulo e a área de um setor circular. Quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: sabendo o comprimento, a largura e o volume de um paralelepípedo, é possível determinar a sua altura. Veja só, eu sei. Aí a questão está dizendo que eu sei o comprimento, a largura e o volume. E ela quer saber se tem como eu saber a altura. Pessoal, a fórmula do volume aí de um paralelepípedo é dada por V igual a vezes B vezes H. A altura vezes a base vezes o comprimento. Então, sim, eu tenho o volume, eu tenho o comprimento e eu tenho a largura, eu vou procurar somente a altura. Por quê? Vejam só, nessa fórmula eu tenho 4 elementos desconhecidos, 4 incógnitas na fórmula. Se eu tenho 3 e apenas uma continua sendo misteriosa, a partir dessas 3 que eu tenho, eu consigo encontrar a outra. E serve para qualquer uma delas, para o volume, para o comprimento, para a largura ou para a altura, tá bom? Então, é o que é que ele diz como resposta? Sim, como o volume do paralelogramo é dado por V igual a vezes B vezes H, então a altura será dada pela seguinte expressão. Aí ele só reorganizou a fórmula para dizer que a altura H vai ser igual a V dividido por A vezes B. Everton, preciso colocar nessa fórmula? É uma possibilidade. Você pode colocar nessa fórmula ou você pode ir fazendo direto, como a gente faz, e ir levando quem multiplica, trazendo quem divide e tudo mais para responder a tua questão. A sexta questão diz o seguinte: 1 metro cúbico equivale a quantos litros de água? A gente viu isso, insistiu na correção do exercício, eu acho que talvez não tenha nem muito o que explicar aqui. 1 metro cúbico sempre vai corresponder a 1.000 litros de água, tá bom? Então, sempre que você estiver falando de metragem cúbica, a gente está falando que cada um deles cabe 1.000 litros de água. E você toma isso como base para poder realizar os teus cálculos. Por exemplo, em determinada questão, quando você resolveu, você chegou no resultado de que cabem 15 metros cúbicos. O que isso significa de uma maneira mais tangível, mais compreensível? 15 metros cúbicos quer dizer que são 15.000 litros de água. Por quê? Porque cada metro cúbico cabe 1.000 litros de água. Tranquilo? Essa foi a parte do revisando, mas a gente ainda vai fazer a primeira, segunda e terceira do explicando. Então, do aplicando, perdão. Então, aqui no aplicando, a gente vai ter, na primeira questão, o seguinte: considere um trapézio cuja base maior meça 8 milímetros, a altura meça 3 milímetros e tenha 18 milímetros de área. Qual é a medida da base menor deste trapézio? Então, vamos aplicar aqui a partir da fórmula da área do trapézio. Vamos então aqui para a lousa para facilitar o nosso cálculo. A área de um trapézio é dada pela fórmula base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. A questão deu para nós a base maior, ela disse que a base maior era igual a 8 milímetros. A base menor é o que nós estamos procurando. A altura, a questão diz, dá pra gente que é 3 milímetros. E a área desse trapézio, a questão deu pra gente também. A questão disse que a área era 18 milímetros.
Só uma correção, pessoal. Se nós estamos falando de área, isso aí vai estar em milímetro quadrado. A questão não botou isso, viu? Então, nós temos aqui essa e essa é desconhecida. A gente vai simplesmente estar aplicando na fórmula. Vamos dizer que 18 é igual a base maior, que é 8, mais base menor, que é B, vezes H, que é 3, tudo isso dividido por 2. Everton, como é que eu faço para aplicar isso aqui? Primeiro, distribui essa multiplicação. Ó. Vai ficar 18 é igual a 8 vezes 3 dá 24, B vezes 3 vai dar 3B, tudo isso sobre 2. E agora, Everton, o que é que eu faço? Tem várias maneiras de você fazer, mas uma delas é você pegar esse 2 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. 2 vezes 18 vai dar aí 36. 36 é igual a 24 mais 3B. 24 está positivo, passa negativo. 3B vai ser igual a 36 menos 24 dá igual a 12. 3B é igual a 12. Só reorganizei aqui, viu? B, então, vai ser igual a 12 dividido para 3. O valor da base menor, que é B, é igual a 4 milímetros. O valor da base menor aí do nosso trapézio é igual a 4 milímetros, respondendo assim a primeira questão do aplicando. A questão de número 2 pede que a gente calcule a área de um círculo de 25 centímetros de raio. Calcule a área de um círculo de 25 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, como é que eu vou calcular a área desse círculo de 25 centímetros de diâmetro? A área de um círculo, a gente já viu, é dada por πr ao quadrado. Se o raio é de 25 centímetros, então a área vai ser igual a π vezes 12,5 ao quadrado. Pessoal, por que é 12,5? É 12,5 porque eu estou com diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Quando eu faço aqui, 3,14, porque a questão no gabarito está dando um resultado, um número. Quando eu faço 3,14 vezes 12,5 ao quadrado, o meu resultado vai ser exatamente igual a 156, quando eu faço isso aqui, 12,5 ao quadrado, o resultado vai ser 156,25. 25 o quê? E no caso, centímetros quadrados. Ok? E assim está respondida a segunda questão. A terceira e última questão da nossa primeira parte aí da revisão pede o seguinte: qual é a área de um círculo qual é a medida do raio de um círculo cuja área mede 36 π metros quadrados? Vamos lá. A fórmula da área do círculo, acabei de botar para vocês, a área é igual a πr ao quadrado. A questão está me dizendo que a área desse círculo é igual a 36 πm ao quadrado. Ou seja, isso aqui é igual a 36 πm ao quadrado. Everton, e como é que vai ficar isso aí? Isso aqui é o valor da área. Só que a área é igual a isso aqui, πr ao quadrado. Desta forma, reescrevendo, fica assim, πr ao quadrado é igual a 36 πm ao quadrado. Vejam só, π está multiplicando, vai passar dividindo. O π mesmo vai ficar só r ao quadrado igual a 36 πm ao quadrado dividido por π. Everton, como é que eu faço essa divisão? Pelo amor de Deus. Simples, corta π com π. R ao quadrado vai ficar igual a 36 metros quadrados. Contrário de potência quadrada, raiz quadrada. O raio, então, vai ser igual a raiz de 36 metros quadrados. Raiz de 36 é 6. Raiz de metro ao quadrado é metro. O raio da minha circunferência é igual a 6 metros somente. Dessa forma, concluímos aí, então, a nossa terceira questão. E também concluímos a primeira parte do nosso exercício de revisão. Pessoal, agora nós iremos estar
retornando ao grupo de WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, você leva agora para o grupo de WhatsApp, que a gente tenta sanar essa dúvida a respeito da correção dessas questões que nós passamos, e iremos dar continuidade com a parte 2 do nosso material de revisão. Aguardo vocês no grupo de WhatsApp.